Oi, boa tarde a todos. Então, para finalizar as atividades nessa sala, nós temos o Alexandre dos Anjos, que vai nos explicar um pouco sobre as tecnologias, a educação mediada por tecnologias. Então, o Alexandre dos Anjos, ele é da UFMT e atua na Secretaria de Tecnologia Educacional, que é a CETEC, na UFMT. Nós vamos ter muitas informações aí e vocês podem interagir pelo site com perguntas para a gente poder auxiliar vocês, tá bom? Então, vou deixar vocês com o Alexandre. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, a oportunidade para estar aqui com vocês, cumprimentar os professores da rede de educação, professores da educação básica, da educação superior, os estudantes que nesse momento nos assistem, e agradecer a oportunidade para falar um pouquinho sobre educação à distância, educação mediada por tecnologia. Bem, eu sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso, atuo no Instituto de Educação, no Laboratório de Pesquisa em Tecnologias Educacionais, e eu vou tentar contar um pouco da história sobre educação à distância na UFMT e até o momento em que a gente vive hoje, que é um momento muito específico, né? Nós vivemos em um contexto de pandemia, um momento em que a sociedade busca alternativas pautadas na mediação tecnológica para enfrentar esse problema que a gente tem vivido ali, né, que é o Covid, a pandemia e as questões de isolamento social. Então é um momento muito triste, mas a gente acredita que essa história, até onde a gente chegou hoje, ela pode contribuir um pouco para o contexto que a gente está vivendo nos dias atuais. Então, eu recebi o convite para falar um pouquinho da EAD, para falar um pouquinho da nossa secretaria e como que esse contexto de educação à distância e educação mediada por tecnologia é trabalhado no contexto da nossa Universidade Federal de Mato Grosso, que eu também queria cumprimentar toda a comunidade universitária que nos assiste nesse momento. Primeiramente, eu trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre a Secretaria de Tecnologia Educacional da UFMT, mas eu vou falar um pouquinho da nossa universidade, né, para a gente conduzir essa história da educação à distância. A Universidade Federal de Mato Grosso, ela tem ali desde a década de 70, ela foi criada, né? Hoje é uma das primeiras colocar ali, ela está no estado de Mato Grosso entre as primeiras instituições de educação superior, também a 34ª aí no ranking nacional. Tem como visão formar e qualificar profissionais nas diferentes áreas e também produzir conhecimentos, inovações tecnológicas, que contribuam para o desenvolvimento regional e nacional, e sempre essa visão de tornar-se referência ali enquanto instituição multicamp, de qualidade acadêmica, né? Nessa perspectiva do desenvolvimento sustentável da região central da América do Sul e na confluência da Amazônia, Cerrado e do Pantanal. Esses indicativos de missão, né, e de visão, eles são estratégicos para a nossa universidade, sobretudo quando a gente fala de educação à distância. O fato da nossa posição geográfica privilegiada na América do Sul, ela permite essa interconexão com diversos polos de desenvolvimento, não só no Brasil, como na América do Sul. Ainda mais quando se observa os nossos vizinhos, né? E também a abrangência do nosso estado de Mato Grosso. Atualmente, nós temos ali os nossos 4 campos. A gente tem um campo emancipado, que é o campus de Rondonópolis, agora recentemente, e a gente observa que a educação à distância no estado de Mato Grosso, ela surge primeiramente pela nossa abrangência territorial. Há cerca de 10 anos, né, nós tínhamos ali já implementado ações orientadas para a educação à distância, mas foi lá na década de 90, em que no Brasil, devido à abrangência do nosso estado, um conjunto de professores ali ousados resolveram desenvolver um projeto para implementar ações de educação que pudessem levar aqueles que não tinham oportunidade de acesso à educação superior no interior do estado de Mato Grosso a algumas possibilidades. Naquela época, nós não tínhamos ainda, na década de 90, regulamentado a educação à distância no Brasil, né? E aí a Universidade Federal de Mato Grosso, por meio do Instituto de Educação, apresentou um projeto para o Ministério da Educação, que tinha como finalidade ofertar cursos de educação à distância
para o estado de Mato Grosso, e muito pautado na perspectiva de formar professores, né? Nós observamos naquele momento que nós precisávamos de atingir as regiões mais longínquas do estado de Mato Grosso. Aquelas regiões não tinham faculdades nem privadas, muito menos instituições de educação superior, e ali essa vontade de levar a educação para aqueles que não tinham acesso faz com que nasça ali o primeiro projeto de educação à distância do Brasil. Então, hoje nós nos orgulhamos, enquanto Universidade Federal de Mato Grosso, de apresentar o primeiro projeto de educação à distância do Brasil, quando se fala de educação superior. É claro que na década de 90 a gente já tinha alguns outros projetos de pós-graduação, também a formação continuada já era ofertada por diversas instituições no Brasil, mas um curso superior a gente não tinha ainda implementado ali no nosso país. E ali nós tivemos o pioneirismo da educação à distância no nosso estado de Mato Grosso, né? E esse trabalho, ele vem ali, até algumas fotografias, ele vem sendo desenvolvido pelo Núcleo de Educação à Distância da UFMT. Ele inicia na década de 90, ali à esquerda vocês podem verificar o professor Oreste Prete, que também é um dos nossos colegas, né, que fez parte da equipe e ainda faz hoje, ele está conosco em alguns programas de pós-graduação. Aqui as equipes do Núcleo de Educação à Distância da UFMT, e que já levam esse nome da universidade quando cria o primeiro projeto de formação de professores, um curso de pedagogia que inicia lá na década de 90. E esse núcleo, que é o Núcleo de Educação à Distância, ele passou, a partir de então, desenvolver várias ações, né? E naquele momento, o que era o nosso desafio enquanto instituição que ofertava uma graduação à distância? No primeiro momento, era superar distâncias. Nós temos municípios no estado de Mato Grosso com mais de 1.000 quilômetros de distância da capital. E a gente precisava chegar até lá. E se nós fôssemos implantar uma universidade no mesmo modelo que a gente tem hoje, né, com toda a infraestrutura física que é disponibilizada, nós demoraríamos anos para poder chegar até lá. E por meio da educação à distância, do Núcleo de Educação à Distância, esse projeto foi o primeiro do Brasil, e ele foi autorizado pelo Ministério da Educação. Então, hoje, orgulhosamente, a nossa universidade, o estado de Mato Grosso, pode se considerar como um estado pioneiro na perspectiva da educação à distância. Nós evoluímos nessa perspectiva, e para provar que era possível de fornecer e formar pessoas por meio de uma modalidade como a educação à distância, nós empreendemos projetos mais ousados, né? Nós implementamos uma proposta de formação, uma licenciatura em pedagogia, também para brasileiros que viviam no Japão, né? Em torno de 2009, nós desenvolvemos um projeto muito ousado, que era ofertar um curso de educação à distância para brasileiros que vivem no Japão. Então, nós tivemos ali entre 230 a 300 brasileiros que fizeram essa formação. A princípio, parecia ser uma coisa inconcebível. Veja bem, o Japão está bem ali, né, do outro lado do mundo. E ali nós colocamos, aqui vocês podem ver na página esquerda, uma coordenadora nossa, em um seminário temático lá no Japão, com alunos nossos no Japão, que eram professores que atuam no sistema educacional das escolas brasileiras, que até então não eram regulamentadas no Japão, e aqui a nossa formatura, um monte de professores brasileiros formados para regulamentar a educação superior lá no Japão. Então, vejam bem que interessante. Ali, em torno de 2009, 2005 a 2010, os brasileiros que faziam cursos de ensino básico no Japão não tinham sua titulação reconhecida. Então, a parceria com o governo brasileiro permitiu que a UFMT fosse até lá, por meio da educação à distância, formasse professores para poder regulamentar o ensino básico que era ofertado ali para o Japão. Mais de 70 escolas do ensino básico no Japão receberam a formação de professores, assim como também nós formamos professores nas diferentes áreas aqui dentro do estado do Mato Grosso e também em todo o Brasil. Então, veja bem que nós conseguimos, por meio dessa modalidade, superar o fator distância, né? Aulas por videoconferência, com ambientes virtuais de aprendizagem, né? Uma coisa interessante, a gente precisava, muitas vezes, dar aula à noite, porque à noite aqui no Brasil era de manhã, né? Então, você tinha um probleminha do fuso. Então, uma experiência muito interessante que coloca ali a nossa história. Hoje, nós temos no estado de Mato Grosso em torno de 18 polos de educação à distância, por todo o nosso estado. Nós ofertamos cursos de graduação e de pós-graduação. Os cursos que nós ofertamos hoje no estado de Mato Grosso
são os cursos de administração pública, ciências naturais, letras, né, matemática e pedagogia. São os cursos credenciados hoje em parceria com o Sistema Universitário Aberto do Brasil. E uma coisa interessante também para todos vocês, nós ofertamos também a primeira licenciatura em tecnologia educacional no Brasil. Então, os estudantes de ensino médio ou da educação básica, que hoje estão nos ouvindo, esse curso é um novo curso, é uma oportunidade para profissionais que querem trabalhar com as tecnologias da educação, querem trabalhar com a produção de material didático, produção de videoconferência, trabalhar com produção de cursos virtuais, é uma área nova que tem sido muito fomentada, sobretudo agora. Esse curso é um curso pioneiro, ele não existe no Brasil, então a primeira graduação em tecnologia educacional é feita pela UFMT, né? Então, além de ter esse pioneirismo na oferta de educação à distância, nós também criamos agora recentemente essa primeira graduação. Então, isso nos permite ter 6 graduações, 6 cursos de licenciatura, né, que estão à disposição de vocês, com vagas ofertadas em todo o estado de Mato Grosso, e, além disso, algumas especializações na área de diversidade e educação inclusiva, na área de gestão pública, informática na educação e mídias digitais para a educação. Esses cursos são os cursos que nós estamos ofertando regularmente. Agora, com a pandemia, nós paramos um pouco o processo seletivo. A partir do próximo mês, nós vamos estar abrindo os editais, vocês acompanhem na página da universidade, novas vagas à distância, que serão ofertados pela nossa secretaria, pela OAB e pelas comunidades e pelas unidades acadêmicas da UFMT. Então, você que é estudante do ensino básico, visite a nossa página, vou deixar o endereço, porque é uma oportunidade também para você ter acesso a essa perspectiva da formação mediada pela tecnologia e pela educação à distância. Então, aqui é um pouquinho do nosso projeto de licenciatura em tecnologia educacional, uma oportunidade para quem está buscando algo novo e para quem gosta do tema de educação e para quem gosta também dessa discussão da tecnologia envolvendo educação e comunicação. É uma área muito bacana, uma área nova que a gente está oferecendo aí para a comunidade também, né? Eu vou tentar falar rapidamente por conta do tempo, para vocês entenderem um pouquinho mais as nossas oportunidades, hoje, que a gente tem na área de educação à distância pela UFMT. Em 2017, a gente tem em torno ali, tentado ofertar na graduação em torno de 1.166 vagas, né? Aqui a gente está falando um pouquinho mais do projeto do Japão, que nós conduzimos, né? E na graduação a gente também tem uma novidade. Além da UFMT trabalhar com brasileiros que estão lá no Japão, além de trabalharmos com as pessoas para promover a inclusão de pessoas que estão nos diferentes municípios do estado de Mato Grosso, nós também estamos indo aos lugares que ninguém quer ir, né? Mas, professor, o que significa isso? Nós também temos um trabalho de inclusão muito bonito no sistema prisional aqui em Mato Grosso, onde nós iniciamos um projeto pioneiro para ofertar vagas para o sistema prisional. O que significa isso? Significa que aqueles presos que estão saindo do sistema prisional, eles também tiveram acesso a um projeto pioneiro, que chama Liberdade de Direito de Fato, onde aquelas pessoas que já cumpriram a sua vida, já cumpriram a sua dívida com a sociedade, que vão ser colocados à disposição da sociedade naquele momento, precisam de uma formação. Então, nós começamos a fazer um trabalho no sistema prisional brasileiro que tenta responder a uma pergunta muito sensível. A educação realmente transforma? Ela é capaz de dar uma profissão, de transformar as vidas, né, daquelas pessoas que saem do sistema prisional? Então, é um projeto muito bonito. Nós utilizamos a modalidade de EAD para poder permitir que essas pessoas que estão sendo reintegradas na sociedade possam, de alguma forma, ter uma oportunidade para se reconduzir, né? Então, esse é um pouquinho da nossa atuação no campo da educação à distância. E aí, além disso, a gente tem também alguns projetos na área de segunda licenciatura, né? O PAR-FOR, recentemente, nós estamos reformulando o programa, mas o que é a segunda licenciatura? A segunda licenciatura, normalmente, são cursos que são ofertados para professores que já têm uma primeira graduação e precisam, nesse momento, complementar a sua formação para se especializar nas áreas específicas de conhecimento. Então, às vezes, um professor que ele tem um bacharelado lá, ou ele é engenheiro,
e ele está dando aula de matemática, então a gente tem também alguns programas de formação que são de curta duração, em torno de 2 anos, para poder ajudar esse profissional a se especializar sem precisar fazer todo o curso de graduação de novo, né? Então, é um programa que nasce no Ministério da Educação, antigamente nós chamávamos como apostilamento, mas também a gente tem essa perspectiva também ofertada pela educação à distância, né? Então, isso é um pouquinho da nossa área de educação à distância. Em média, normalmente a nossa oferta para pós-graduação nos cursos de especialização em torno de 1.077 alunos. Esse ano também nós apresentamos para o Ministério da Educação um projeto de mestrado em tecnologia educacional. Esse projeto ainda está em análise pela CAPES, né, mas o nosso objetivo é também possibilitar formar professores ou profissionais mestres para atuar no campo da tecnologia educacional, né, sobretudo aqueles que estão em formação e em serviço. Também é uma área que a gente está trabalhando pela UFMT, e a gente trabalha muito também em parcerias com as instâncias que trabalham na administração pública. Temos projetos ali com prefeituras, com o governo de estado, com os tribunais, sempre tentando, por meio da educação à distância, levar a formação para apoiar não só aqueles que estão dentro aqui da nossa universidade ou estão nos nossos polos, mas também muitas vezes os nossos prefeitos, os nossos secretários municipais, que precisam muitas vezes de um apoio da universidade para desenvolver um projeto na área de construção de um plano diretor, de construção de um plano de saneamento. Nós trabalhamos muito projetos curtos de formação à distância para chegar a essas pessoas, para promover a capacitação ali por meio da educação mediada por tecnologia, né? Então, as nossas ações na área de formação continuada também são muitas, né? Na área de formação e preparação de professores para atuar com a educação à distância, temos alguns cursos também de aperfeiçoamento, e isso tudo que vem nessa perspectiva de, por meio da educação mediada por tecnologia, ajudar a sociedade no seu desenvolvimento e contribuir para essa missão institucional, né, que é você conseguir democratizar, que é conseguir você levar a educação à distância para aquelas pessoas que não estão no nosso entorno, que muitas vezes não pode frequentar uma sala de aula presencial e precisam ter acesso à educação. Então, ela é também uma forma de você democratizar, é uma forma de você levar a educação àqueles que não têm. Nos dias de hoje, também na perspectiva da qualidade, os nossos cursos todos têm uma avaliação tão boa quanto os cursos da educação presencial, eles não deixam a desejar. Uma história muito interessante na nossa primeira oferta de educação à distância do UFMT, que foi o curso de pedagogia. Nós tivemos, naquela época, um receio muito grande, né, na década de 90, em ofertar um curso de educação à distância com medo do preconceito que as pessoas tinham com essa modalidade, né? Muitas vezes tinha aquela visão que fazer um curso à distância não era um curso bom e de qualidade. Verifiquem, os nossos alunos da primeira turma tiraram, inclusive, tiveram avaliação superior à que nós tivemos em educação presencial naquela época. Eles nos surpreenderam. Então, a gente começa a compreender com a nossa história que a gente tem cursos bons de educação à distância, tem cursos ruins de educação à distância, do mesmo modo que a gente também tem cursos ruins e cursos bons na educação presencial. O que muda um projeto, o que muda a sua concepção na perspectiva da qualidade, é o compromisso do aluno, dos estudantes, dos professores e das equipes que estão carinhosamente lutando por aquela proposta pedagógica. Não é necessariamente, muitas vezes, a modalidade, né? É claro que a gente precisa compreender essa modalidade com uma modalidade diferente, que o aluno tem que ser um pouco mais autônomo, mas a gente tem excelentes experiências, e as nossas experiências na UFMT têm tido um resultado muito bom e positivo para a nossa sociedade. E a gente tem conseguido resultados tão bons quanto a gente tem conseguido nos nossos cursos presenciais, né? Então, um pouquinho da nossa história, né? E dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, para trabalhar esse espaço, a gente tem hoje a Secretaria de Tecnologia Educacional, que é uma secretaria que eu coordeno atualmente. Essa secretaria tem toda uma estrutura que serve não apenas para que a gente possa ofertar cursos à distância, mas a gente possa fazer e trabalhar questões orientadas
para a tecnologia. Veja bem que aqui a gente tem alguns estúdios para receber a formação dos nossos professores, transmitir videoaulas, produzir material. Aqui a gente tem os nossos designers educacionais, que é uma área nova, que eu convido, inclusive, vocês, estudantes, para conhecerem, tá? O design educacional é uma profissão nova, que vem abrangendo essas pessoas que trabalham com tecnologia, educação, né, e educação mediada, inclusive hoje dá muito suporte para a educação presencial, aqui os nossos estúdios para a produção de videoaula, né, então a nossa CETEC é uma unidade que trabalha basicamente com tecnologia educacional e vem empreendendo uma diversidade de ações nessa perspectiva da formação de professores, tá? O professor Anderson sugeriu também que eu falasse um pouquinho, não sei como é que está o nosso tempo, sobre os desafios da educação mediada por tecnologia, né? Na UFMT, além de trabalhar com educação à distância, nós trabalhamos também com projetos de educação mediada por tecnologia. O que significa isso? Hoje, nós fazemos formação de professores, nós tivemos um desafio recentemente de formar professores da própria UFMT para trabalhar com educação mediada por tecnologia em contexto de educação presencial. Nós sabemos que no momento hoje de pandemia, é muito importante que os nossos professores, que até então só trabalhavam com educação presencial, comece a vivenciar algumas experiências no mundo da educação mediada por tecnologia. E aí tem, inclusive, um discernimento entre educação à distância e educação mediada por tecnologia. Na educação mediada por tecnologia, em contexto de educação presencial, o que muda nisso? Muda que um professor que antes ministrava uma disciplina na sala de aula física presencial vai precisar utilizar a tecnologia, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, para atingir os nossos estudantes, para conversar com esses nossos estudantes e para desenvolver estratégias tanto de ensino como aprendizagem. E aí a gente tem o que a gente chama de mediação tecnológica. Um pouco diferente do que a gente tem na educação à distância. Na educação à distância você tem uma estrutura com polos, né? Você tem uma biblioteca, você tem um sistema de tutoria, você tem uma equipe de apoio que fica lá no interior do estado e o projeto é concebido para trabalhar com um contingente maior de alunos. Pela educação mediada por tecnologia, não. O professor e o aluno eles vão receber todo um trabalho nessa perspectiva do que é essa mediação, e aí nós vamos trabalhar, até eu gosto de um termo muito interessante, que é no contexto de educação sem distância. Nós vamos tentar usar a tecnologia para aproximar essa relação do professor, que antes ela se dava numa sala de aula física presencial, e nesse momento ela passa a acontecer por meio da tecnologia. E aí a gente tem os nossos ambientes virtuais de aprendizagem, no caso da UFMT, nós usamos um ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Usamos também uma plataforma de educação virtual que a gente chama edX também, que permite você trabalhar com celular, também distribuir conteúdos e também desenvolver estratégias de ensino, aprendizagem e comunicação por meio das tecnologias, para mediação tecnológica. E aí a gente tem essa diferença entre educação à distância e educação mediada por tecnologia, né? Educação à distância usa mediação tecnológica, sim, mas ela se organiza de um modo um pouquinho diferenciado das nossas concepções de educação à distância que nós estamos acostumados, né? E os nossos desafios, né? O que a gente tem enquanto desafio para um professor, para um estudante, né? Que nos dias de hoje convivia até então, antes da pandemia, com um modelo de educação presencial e passa a lidar com esse contexto. Primeiro, o grande desafio nosso da inclusão e da formação dos professores e dos estudantes. A UFMT já tem uma proposta de formação dos professores e na semana que vem a gente já inicia uma proposta de formação dos nossos estudantes, mas é preciso compreender que há diversas outras questões que nós precisamos de discutir nesse contexto hoje de pandemia na educação mediada por tecnologia. Eu vou apresentar aqui um debate que a gente tem feito na Associação Universidade em Rede, que é uma associação que discute questões dessa natureza, que eu represento, uma associação de instituição pública que trabalha com educação mediada por tecnologia, e nesse momento, os nossos desafios, aqui está o nosso site, vai ficar gravado também o nosso telefone, o nosso e-mail, para quem quiser mais informação sobre esse trabalho que nós desenvolvemos, e além da formação de professores, da preparação dos estudantes, nós precisamos também pensar em novas metodologias para se trabalhar em contexto de mediação educacional e tecnológica,
né? Para isso, a formação de professores é muito importante. Além disso, também, a discussão da inclusão. E quando a gente fala de inclusão, é de que aquele estudante que não tem acesso à internet, que não tem acesso à tecnologia, possa, de alguma maneira, ter acesso a essa tecnologia para poder acompanhar aquilo que está sendo colocado para o professor. Ele não pode ser excluído, isso tem que ser uma bandeira de luta nossa, né? E hoje, nos dias de hoje, a gente vê que esta bandeira, ela não tem que ser colocada na perspectiva, olha, porque a gente tem pandemia, nós vamos discutir inclusão tecnológica. Mesmo em contexto de educação presencial, mesmo antes da pandemia, o estudante que passa a não ter acesso a um acervo virtual, passa a não ter acesso a repositórios virtuais, ele começa, de alguma forma, a ser excluído. Então, hoje, as nossas universidades, exemplo, a Universidade Federal de Mato Grosso, está com editais para a inclusão dos alunos, né, sendo divulgados ali pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Recebemos uma notícia boa que a Rede Nacional de Pesquisa vai estar fomentando alguns editais nessa linha para ajudar tanto na questão de equipamentos como também na questão do acesso à tecnologia. E, além disso, a gente tem que começar a repensar um pouquinho. Nós não sabemos até quando nós teremos um contexto de pandemia, né? Nós estamos vendo que a China, que foi um dos primeiros países afetados, está retornando. Então, a gente precisa também ter a formação e começar a discutir novas metodologias, as metodologias ativas de aprendizagem, as metodologias muito utilizadas na mediação tecnológica em contextos presenciais, como o blended learning, que são maneiras de você desenvolver educação mediada por tecnologia, por técnicas diferentes, por metodologias de ensino diferentes, permitindo que as pessoas estejam ao mesmo tempo distante, ou talvez combinando estratégias de educação presencial, né? A gente já tem algumas instituições fazendo isso, o nosso tempo é curto, eu não posso falar muito sobre essas metodologias, né? Discussão de projetos de alunos remotos, de afastamento de espaço físico, até mesmo em ambientes presenciais, né? Então, nós vamos que, a partir de agora, ter que discutir algumas questões para poder lidar com esse contexto, né? Que muitas vezes vai ter que se dar por meio da educação mediada por tecnologia, em um contexto online, mas em outros momentos também presencial, combinando o presencial com o virtual e o à distância, né? E assim por diante. A gente tem alguns projetos também, como, por exemplo, o laboratório da UFSC, que a gente está discutindo muito com eles, por meio da Unirede, que são laboratórios remotos, que permitam que pessoas de qualquer lugar realizam experimentos. A gente está fazendo, inclusive, uma catalogação desses laboratórios hoje, né? Então, é interessante que a gente comece a pensar nessa reconfiguração. Na reconfiguração do espaço presencial que nós ocupamos, na reconfiguração do tempo, ou seja, você combinar o presencial com a distância, né? E, ao mesmo tempo, também, no currículo, essa perspectiva de você ter criatividade para você realizar os componentes curriculares. Ora você ministra parte de um componente, ora você mescla as metodologias para que a gente consiga inovar e vencer esse momento tão difícil, né, que exige a nós todos criatividades e exige a nós todos um pensar que a sala de aula presencial não é o único locus em que se aprende hoje. Nós precisamos encontrar alternativas. Essas alternativas são possíveis, a gente precisa encontrá-las, precisa desenvolvê-las, e para esse contexto nós acreditamos muito que a formação de professores, que a inclusão das pessoas, né, são a formação, a preparação também da comunidade de estudantes, da rede de educação básica, dos estudantes da educação superior, são elementos imprescindíveis para esse processo. E, sobretudo, que os nossos governantes invistam em políticas de capacitação, invistam na pesquisa, invistam na ciência, para que seja possível, né, que as nossas universidades, em conjunto com toda a rede de educação pública, consiga encontrar soluções tão necessárias para o nosso contexto educacional nos dias de hoje. E a educação à distância, a educação mediada por tecnologia e a combinação desses diferentes modelos têm sido alternativas possíveis, né, para que a nossa sociedade nos dias de hoje consiga continuar aprendendo. Nós não podemos parar, a gente precisa continuar aprendendo, mas a gente tem que pensar na inclusão, a gente tem que pensar em trazer as pessoas que não têm acesso
né? Porque a gente não vê até então perspectivas de retornar regularmente às atividades. A gente vai precisar ainda hibridar um pouco, combinar metodologias, combinar ambientes para que possa ter alguns resultados nessa perspectiva, tá? Bom, gente, é um pouquinho da nossa apresentação, eu não sei se consegui atingir os objetivos, né? Queria agradecer a vocês, a escuta, dizer que estou à disposição para questões, tá? Fique à vontade, não só nesse momento, mas em outras oportunidades também, que a nossa universidade possa estar presente aí, colaborando com vocês, tá? Muito obrigado. Muito legal, hein, Alexandre? Deu para ter uma boa visão, um panorama, né, sobre essa questão das ferramentas. Eu vou agora para as perguntas que eles interagiram no chat. Então, ó, a Ciane pergunta assim: seria possível a UFMT ofertar um curso para os professores da rede básica de ferramentas para auxiliar na educação à distância? Como que é o nome da nossa internauta? Ciane. Ciane? Tudo bem? Olha, é possível sim. Hoje a gente já tem, agora nós vamos abrir agora para o próximo período, uma especialização em mídias digitais, né? E também uma especialização em informática educativa. São várias coisas que a gente pode conversar. Essas duas especializações, elas são muito interessantes, porque elas permitem a gente fazer uma discussão aprofundada, né, na perspectiva da informática na educação, também nas mídias, né? É uma primeira oportunidade para a formação, para quem busca uma especialização, sobretudo professores da rede pública. A partir do próximo mês, alguns editais deverão estar sendo publicados. Temos também o mestrado em tecnologias educacionais, que ainda está em análise na CAPES, que nós esperamos que a CAPES faça a sua aprovação, que será colocado à disposição de professores da rede de educação pública também, né, e professores de um modo geral. São algumas novidades que eu estou antecipando. E na perspectiva da formação continuada, em curso de curta duração, o que nós estamos fazendo nesse momento? Devido à emergência, nós tivemos que criar alguns cursos rápidos de formação para conseguir colocar o nosso professor da educação superior de imediato para o início das aulas agora no dia 10, né? E a nossa novidade é que nós pretendemos trabalhar também com esses cursos, que são cursos livres, né? Então, com breve a gente consiga, nós já estamos na terceira turma de professores da UFMT, nós vamos adaptar esse material para também colocar à disposição da sociedade de um modo geral, inclusive dos professores da rede de educação básica, né? Que é um material que foi elaborado carinhosamente. Queria, inclusive, cumprimentar o professor Anderson pelo excelente trabalho que está fazendo, participou, inclusive, desse curso de formação, e a nossa intenção é ofertar esse curso de curta duração para trabalhar com essas tecnologias também para os professores da rede de educação básica, né, que fazem um brilhante trabalho no estado de Mato Grosso, que agora eu acompanhei por cima das notícias, mas vi que vocês também já estão se mobilizando aí para a oferta, né, aí nos próximos dias, né. Aí eu tenho impressão, a Keila, ela falou assim, as disciplinas que serão ofertadas agora seguirão o formato EAD? Eu tenho a impressão que ela está falando das disciplinas de graduação na UFMT, né? Uhum. Sim, provavelmente. Keila, olha, a gente tem uma diferença muito grande do projeto de educação à distância para o projeto de educação mediada, né? Na educação à distância, você tem uma estrutura onde você tem um polo, normalmente você tem um tutor, o contato direto não é com o professor, né? Você tem uma estrutura organizacional de projeto um pouco diferenciado, o número de alunos é maior, então ele requer uma organização um tanto quanto diferenciada. Então não é possível a gente pegar um curso de graduação e transformá-lo num curso de educação à distância. Então, o formato de educação à distância, o formato que está sendo ofertado agora nesse momento, nas próximas disciplinas, né? Inclusive os estudantes vão receber uma formação, é um formato onde o professor continua em contato com o aluno pela mediação tecnológica, né? Ele recebeu uma formação para utilizar repositórios, várias ferramentas novas para poder fazer interação com os alunos, webconferência. Então, ele tem uma organização um tanto quanto diferenciada de um projeto de AD. O contato deste aluno vai ser direto com o professor por meio de educação mediada por tecnologia. O que muda é que você tira
a relação que antes acontecia frente a frente, ali, professor e aluno, ela vai ser feita como a gente está fazendo aqui agora. O professor vai abrir uma web, vai conversar contigo, mas você não vai ter o tutor, você não vai ter um curso com organização diferenciada, tá? Então, ela por isso que a gente chama de educação mediada por tecnologia, né? É um desenho um pouco diferenciado, tá? Muito bom, Alexandre. Aí, para finalizar, teve uma pergunta do Vinícius. Agradeceu, muito boa a palestra. Como podemos fazer uma educação mediada por tecnologia por meio de apostila e grupo de WhatsApp? Achei engraçada a pergunta dele, mas ele é professor também. Eu vejo assim que a gente tem um autor que eu gosto muito, que chama Mário Kaplun. Ele escreveu uma obra chamada Nova Pedagogia da Comunicação e da Informação. Esse autor é um autor no Uruguai, e ele revoluciona a educação no Uruguai com rádio de pilha, né? E esse mesmo autor, ele nos motivou muito quando a gente começou as primeiras experiências com a educação à distância, na década de 90, no interior do estado de Mato Grosso. Naquela época nós não tínhamos internet, né? Nós tínhamos até o caminhão de leite para poder levar a educação para aquelas pessoas. O que a gente tinha era compromisso, o que a gente tinha era boa vontade e o desejo que aquelas pessoas aprendessem. Acreditem bem que a gente conseguiu tocar aquele trabalho naquela época, não centrado nas mais brilhantes tecnologias. Nós não tínhamos na época. Nós trabalhamos com as metodologias, com apoio, né, muito bem colocado, numa perspectiva de você conseguir que haja interação, que haja comunicação e que a gente consiga uma participação do nosso alunado. Agora, nos dias de hoje, eu acredito que a gente não possa pensar no modelo de educação conteudista. O que é um modelo de educação conteudista? Quem trabalha com tecnologia educacional vai pegar ali alguns autores, né, como os skinnerianos que a gente tem, e aquele pessoal que acha que trabalhar com educação mediada por tecnologia é só você entregar uma apostila para o seu aluno e pedir apenas para que aquele aluno leia a apostila. Então, se você não tiver um modelo de comunicação, você não escutar aquele aluno, você não tiver a retroalimentação, você não trabalhar de alguma forma a aprendizagem, que é diferente apenas de se ensinar, você não vai ter resultado. Então, o que a gente precisa nesse momento, aí eu vou chamar de novo Mário Kaplun, é que a gente estabeleça um modelo de comunicação educacional que não seja unidirecional. Nós não podemos que seja o mais perfeito ambiente, que seja a mais perfeita tecnologia. Se você apenas colocar um conteúdo, enviar para o WhatsApp, ficar esperando que o seu aluno vá fazer uma prova depois, ele não vai aprender. Nós temos que, de alguma forma, interagir com esse aluno, buscar alternativas para se comunicar, né? Seja por webconferência, seja por ferramentas assíncronas como fóruns, seja por questionários eletrônicos, seja pelos diversos meios e formas de comunicação que sejam possíveis. E para isso, a gente precisa de um projeto pedagógico que garanta essa comunicação, que não seja apenas centrado no WhatsApp, mas que venha a prever formas de você fazer interação, de você não só enviar conteúdos, mas você também desenvolver estratégias de aprendizagem para você realmente verificar se o seu aluno aprendeu e poder promover a aprendizagem para além do ensino, né? E aí essa discussão é bem abrangente e vai muito além apenas da tecnologia que a gente utiliza, né? Muito bom, Alexandre. Então, as pessoas participaram, as informações foram muito valiosas, né? Então, a gente está tendo que se reinventar, né, na educação. E o WhatsApp, eu tenho a impressão que ele falou do WhatsApp, porque é uma coisa que todo mundo usa, né? Eu até, no começo, achei que tinha sido ironia, mas eu tenho a impressão que ele quis dizer mesmo que os estudantes, eles usam. Então, como que a gente vai entrar no mundo deles, né? Nesse mundo da garotada? É uma das mídias mais populares, até nós temos pesquisas sobre isso, né? Mas é o que eu digo, o segredo não está nem tanto no tipo de tecnologia que você usa, em como você faz a interação, né? Como você se comunica com essas pessoas, como você é criativo, né? Porque se a gente, em sala de aula mesmo, né, o WhatsApp é uma das formas de comunicação que os estudantes estão usando muito, é possível que a gente utilize, mas acho que não é só o WhatsApp, né? Quantos professores em sala de aula são bancários, são unidirecionais? Tem professor que entra em sala de aula presencial,
coloca um monte de apresentação multimídia, ele não quer ouvir o aluno, ele não quer escutar o aluno, ele não quer saber se o aluno aprendeu, ele quer ensinar e, no final das contas, trabalha uma avaliação pesada, densa, né? Então, por isso que eu digo, o WhatsApp é uma das formas de comunicação, mas o verdadeiro segredo está naquele professor que pensa em promover a aprendizagem, de não só enviar conteúdos, né? Mas o WhatsApp, as mídias interativas, as redes sociais, as bibliotecas digitais, né? Mas isso tudo é uma convergência que a gente tem que ter para verificar. O nosso aluno realmente, eu estou conseguindo, a grande pergunta do professor, eu estou conseguindo desenvolver a aprendizagem? E essa pergunta não é só agora, é na sala de aula presencial também. Que a gente tem muitos colegas nossos, né, que dão a aula, bancária em sala de aula, né, e sem se preocupar com a aprendizagem, com promover a aprendizagem, né? Eu não sei se eu respondi um pouquinho, mas eu acho que toda forma de comunicação é bem-vinda, desde que ela seja pedagogicamente e andragogicamente trabalhada, inclusive o próprio WhatsApp enquanto alternativa. Para finalizar, eu vou fazer uma pergunta, que é mais assim, um questionamento, assim, né? Então, nessa questão de a gente estar mudando, né, a nossa forma, né, com as tecnologias, e aí com as avaliações tem que mudar, tem que acompanhar essa mudança, né? Então, antes a gente dava aquela provinha individual, aluno sentado na carteira, né? E também da presença, né, de fazer a chamada, aí com essa nova forma de ver, também vai ter que mudar a forma de avaliação, né? Como que você vê essa parte? Então, quando a gente trabalha com educação mediada por tecnologia, a concepção de avaliação ela muda bastante, né? Então, primeiro, a gente tem que começar a pensar em novas metodologias. Aquele modelo de avaliação, daquela prova que você pergunta quem descobriu o Brasil, e o aluno dá a resposta decorada, não funciona mais nem no presencial, porque ele vai colocar Ctrl+C e Ctrl+V, né? Então, nós precisamos ser criativos na elaboração de avaliação e utilizar metodologias um pouco diferenciadas. Por exemplo, metodologias pautadas para a solução de problemas, que exigem pensar, que exigem a reflexão, em que o nosso estudante não vai trazer um decoreba, porque até se ele for para casa fazer um trabalho, os nossos alunos, em grande parte, são nativos digitais, ou seja, eles nascem, algumas pessoas não gostam até do termo nativo digital, mas explicando, são aqueles que já nascem numa era tecnológica, que têm muita facilidade para lidar com as tecnologias, né? Então, um copiar e colar jamais vai promover o conhecimento. Um resolver problemas, né, as formas metodológicas diferenciadas, e que a gente fala um pouquinho da aprendizagem ativa, elas possibilitam que a gente tenha esse outro olhar, né? E aí, essa discussão é muito extensa quando a gente fala de autonomia do estudante. É claro que na educação básica, você tem um estudante com um perfil um pouco diferente do estudante da educação superior. Na educação superior, aqueles estudantes da educação básica que nos ouçam nesse momento, depois que eles seguirem toda a trajetória e chegar lá na educação superior, vocês já vão ter uma certa maturidade com o processo educacional, né? Vão ter um outro olhar, uma outra experiência de ser estudante. Mas essa maturidade, muitas vezes, na educação básica, ela precisa ter o apoio da família, ter o apoio de várias pessoas que são partícipes no processo de aprendizagem, para que a gente esteja preocupado com o grande objetivo, promover a aprendizagem. Porque quando a gente quer fazer coisa errada, quando a gente quer colar, você pode colocar o melhor sistema do mundo. Então, a preocupação ela tem que ser da consciência do aluno, que se o estudante não se esforçar para aprender, ele vai ter dificuldade, inclusive, para aceder um curso superior depois, ele não vai conseguir, aqueles que sonham em ser profissionais da área de letras, profissionais da área de medicina, contadores do direito, ele vai ter dificuldade para chegar até lá. Então, é um momento de conscientização também dos estudantes, que quem perde num contexto como esse é o próprio estudante. Então, a gente vê ali malabarismos, às vezes, né? Vai fazer a prova, às vezes está o pai olhando, às vezes está o aluno não... Né? Por quê? Porque a preocupação é que aquele aluno consiga aprender. Mas eu acho que isso tem que partir de um compromisso próprio do aluno e na perspectiva dos professores a gente tem que começar a pensar em novas metodologias, tá? Metodologias de aprendizagem que dificultem um pouco essa coisa da decoração, da memorização e venham uma perspectiva da criação, da reflexão, do raciocínio crítico e da solução de problemas, né? É uma área complexa, eu gostaria até de mais tempo, uma hora, para a gente falar sobre avaliação
em contexto de educação mediada por tecnologia, mas era um desafio de fato, né? Desafio para nós aí. Não é fácil. Às vezes a gente acha que, né, dando aquela avaliação, o fato de ele estar respondendo, ou muitos conteúdos, né, mas não é a qualidade, a quantidade, né? Realmente a gente vai ter que se preocupar com a forma, né, e a qualidade. Então, Perfeito. Alexandre, a gente agradece, viu, pelas informações que você passou. E tivemos aqui os participantes perguntando, agradecendo aqui, parabenizando, e vamos finalizar a transmissão, tá bom? Então, boa tarde para os participantes aí da sala, e depois vocês acompanhem aí os conteúdos que ficam na área do participante, tá bom? Dos vídeos gravados, acompanhem tudo que ficou, porque finaliza o evento, mas ainda tem os conteúdos no site. Ok, muito obrigado a todos, viu, gente? Gostei de participar aqui desse debate com vocês. Que venham outros.